Bom, nós estamos aqui com o professor Carlos Augusto. O professor Carlos Augusto é um historiador aqui, vai conceder uma entrevista no canal Clério Borges do YouTube na internet. Professor Carlos Augusto, conta pra mim, o Brasil já teve um presidente mulato, um presidente negro, isso é verdade? Como é que é essa história? Sim. Aqui em Campos dos Goytacazes, o grande nome, talvez, da história de Campos dos Goytacazes, ou certamente um deles, é o Nilo Peçanha. Nilo Peçanha foi presidente do Brasil em 1911. Ele entra na chapa como vice, né? Mas por falecimento do presidente à época, ele acaba assumindo a presidência. O Nilo Peçanha, ele nasceu numa fazenda, numa área de interior da cidade, ele não nasceu na área urbana. Ele é um mestiço, fruto de um casamento de um branco com uma ex-escrava, né, da união, né, não diria um casamento, mas da união. E aí ele nasce mestiço, apadrinhado, né, por um padre, e aí ele tem a formação necessária. Temos que lembrar que nessa época a educação era, quem tinha acesso à educação era quem estava em escolas de igreja, né? Não era todo mundo que tinha acesso à educação, você tinha que ter um benefício, uma ajuda de alguém da igreja, ou então uma influência muito grande para botar alguém para estudar. O Nilo Peçanha teve acesso a isso. Ao ter acesso a isso, ele vai se formar em Direito depois, no Rio de Janeiro, e naquela época, a pessoa que era formada em Direito, se expressava bem, tinha bons contatos, se tornava político, né? Era comum, né? O meio político não era aberto a qualquer pessoa, né? Você tinha que ter um nível de educação bem razoável, de preferência ser dono de terra, né? E contatos, né? Políticos, econômicos, de grande significância, né? Para poder participar do meio político. O Nilo Peçanha, para esconder, né, a sua origem mestiça, ele botava pó de arroz no rosto, né, minimizando, né, a sua tez, né, a cor da sua tez no contato que já era social. clara, né? Embora ele fosse mestiça, ele tinha. Sim, já mais já clara. Ele era de um tom mestiço mais claro, né? Mas passava o pó de arroz. Passava para assim, esconder bem essa origem, né? Nós temos que lembrar que nós estamos falando de um país que tinha acabado com a escravidão apenas há 23 anos antes, né? Então ainda havia, como há hoje, lamentavelmente, inclusive, ainda há muito preconceito, e na época esse preconceito era bem Tudo maior. bem, então Nilo Peçanha foi um presidente negro que nós tivemos no Brasil. Sim, o senhor confirma isso? E com muito orgulho para a nossa cidade, nascido em Campos dos Goytacazes, né? Ainda hoje, o único presidente saído aqui de Campos dos Goytacazes. Mais próximo que foi presidente que saiu aqui da nossa região próxima foi Washington Luiz, que nasceu em Macaé. Né? Agora, de Campos dos Goytacazes foi Nilo Peçanha. O e-mail para contato? O meu e-mail é soltodealencar@yahoo.com.br. Tá. É interessante aqui, nós fazemos esse registro, canal Clério Borges do YouTube, na internet, mas essa história tem uma certa relação com um time de futebol também. O professor sabe do time de futebol do Fluminense? A origem dele ser pó de arroz? Sim, não sim, tem isso? Como é que é essa história? É verdade. Fluminense, Nós sabemos que o Fluminense Futebol Clube, que por coincidência é o time que eu torço, ele é um time da aristocracia, né? É um time de ricos, é um time de elite, né? Pelo menos na sua fundação era assim, né? Nós estamos falando de um time que é justamente da época do Nilo Peçanha, né? Foi fundado em 1902, né? Enfim. Então, os jogadores negros, né, os primeiros jogadores negros que vão jogar no Fluminense, eles usavam pó de arroz justamente para esconder a sua tez mais mulata, mais escura, e aí eles usavam pó de arroz para esconder. Por isso que o Fluminense ficou conhecido como pó de arroz, né, por causa desses jogadores negros, mulatos, que jogavam no Fluminense Futebol Clube. E tudo coincide com a época também, né? Porque Nilo Peçanha em 1911... Isso, o Fluminense fundado em 1902, primeiro a aristocracia
Aí depois, alguns anos depois, os primeiros jogadores negros, enfim, né? Acho que, se não me falha a memória, o Fluminense foi o último time grande a aceitar negros no time de futebol. O primeiro, se não me engano, foi o Vasco da Gama. Essa honra é deles, não podemos tirar. Não, bom, então. Não foi Flamengo, não? Não. O Flamengo tem muito não, negro foi o Vasco da Gama. Tá bom, então, tá certo. Tá bom. Seu e-mail aqui para contato. Meu e-mail é soltodealencar@yahoo.com.br. Tudo bem. O canal Clério Borges do YouTube na internet se sente honrado aqui ter a presença e ter entrevistado aqui o professor Carlos Augusto, que nos dá essa informação de que nós já tivemos um presidente negro no país. Isso é muito importante registrarmos isso. Não é só os Estados Unidos que tem Obama, não. Aqui o Brasil também teve Nilo Peçanha. Obrigado.